A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André, esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal aí de apoio à Escola Bíblica Dominical, ligado aí ao nosso blog Clube da Teologia, o blog de estudos da Escola Bíblica Dominical. Amém? E aqui nós vamos aí a mais um vídeo, né? O vídeo para a lição de número 5 da revista da editora Betel, a revista aí de adultos, tá? E o tema dessa lição é Membros da Família de Deus. Amém? A lição para ser ministrada aí no próximo domingo, 31 de outubro, mas como bem sabemos, pode ser ministrada a qualquer momento, a qualquer hora. Vai ficar aí o vídeo lá no canal, vai ficar também o estudo aí no nosso blog, tá? Lembrando que vai ficar tá aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar aí na descrição do vídeo o link para poder acessar essa lição aí no blog. E também o link para acessar o esboço aqui que eu preparei lá no nosso blog também, no Clube da Teologia, tá bom? Bom, o tema da lição é Membros da Família de Deus, vamos aí entrar nessa lição, tá? Na introdução já separa aí essa parte que diz, revela como Cristo desfez as barreiras que havia entre judeus e gentios, tá? Sobre isso aí eu comentei que as barreiras mencionadas aqui eram espirituais, né? Culturais e até físicas, né? Barreiras espirituais, né? Aquela ideia de que os gentios eram pagãos, né? Que os gentios, eles não usavam o termo pagãos, né? Na época, mas que os gentios não eram, não havia interesse, né, nos gentios, tá? Isso é uma barreira espiritual. Há barreiras culturais, né? Relativo a cultura da época, né? Os judeus eles tinham uma cultura totalmente diferente dos gentios, tá? E barreiras físicas, existiam locais que não podiam os judeus, os gentios entrarem, né? Uma parte do templo ali era separada por um muro que tinha o pátio dos gentios e o local dali de uma certa posição eles não podiam passar, tá? Eram barreiras físicas também, tá bom? E também comento sobre isso daí, que Jesus ele veio com o propósito não somente de religar o ser humano a Deus, mas o interessante também de nos ligar uns aos outros, né? É isso aí que essa lição está falando. Ela fala que cai as barreiras, né? E aí o ser humano, os gentios, tanto os gentios como os judeus, eles podem se unir, né? E isso serve para todas as culturas, né? Essa é a proposta de Jesus, né? Como nós vamos ver aqui mais para frente também. Bom, no tópico 1, tem aí o título dele é um novo povo formado por Deus, tá? E o tema desse tópico e no subtópico, no 1.1, tem como tema éramos gentios na carne chamados incircuncisão, tá? A circuncisão, né, lembrando aí para os alunos, professores, era aquele sinal que era feito nos judeus, né, por ordem de Deus, lá no Antigo Testamento, ali na pele do prepúcio do pênis do judeu, do homem, né, e ali como um sinal, tá bom? Isso aí era a circuncisão. Aí Paulo vai tratar disso aí, né, falando que nós éramos gentios na carne, chamados incircuncisão, né? Mas por quê? Porque isso era a diferenciação que existia entre judeu e gentio, né? Bom, aqui nessa parte eu separei aí um trecho que diz aí, ó, judeus acreditavam que Deus amava apenas a eles e a mais ninguém, né? Então aqui sobre isso eu escrevo que essa postura ela virou uma característica religiosa, ou seja, tem aquelas pessoas que eles são religiosos somente, né? Eles não são nem salvos, na verdade, né? Eles são apenas religiosos, eles praticam a religião, somente isso, né? São legalistas religiosos, tá? E essa postura dos judeus da época ali, ela vira uma característica desses crentes religiosos, né? Esses cristãos religiosos que eles só praticam mesmo a religião, mas na verdade não traz a mensagem de Cristo com eles, tá? Eles fazem acepções de pessoas, então eles
eles acreditam que eles são melhores, né? Aqui nessa passagem eu até escrevo que alguns fazem guerra entre irmãos, eles lutam por denominações, né? Acreditam que a denominação deles... certa feita eu estava ouvindo um rádio uma vez e a pessoa, o pregador ali falando, né? Era uma rádio evangélica de uma certa denominação, que eu não vou comentar aqui, mas ele falando que os crentes da outra denominação, né, estavam com o demônio, né, porque eles seguiam uma religião errada, né, não tinha a mensagem de Jesus, e aí que negócio ali, sabe, estranho. Então a pessoa fazendo guerra de denominação, essa pessoa é aquele que é somente religioso, né? Ele faz acepção de pessoas, tá? Outros buscam, fazem, brigam por posições teológicas, né? Falam que a posição teológica, o interessante é que ela não leva para o céu, né? Ela não conduz à salvação. É apenas uma visão teológica que um tem, o outro não tem. Quer ver, por exemplo, sobre a questão amilenista, pós-milenista, né? Sobre o arrebatamento da igreja. E uns pensam de um jeito, outros pensam de outro, mas isso não é importante para a crença, para a salvação em Cristo. Né? É uma coisa que vai ser para depois, lá depois do arrebatamento ou antes do arrebatamento. A pessoa pensa ali, tem as suas crenças ali, mas vai descobrir quem está certo e quem está errado no dia do arrebatamento. Né? Ou agora não vamos saber. Tá? Isso aí não interfere em nada, e aí os crentes ficam brigando por causa disso. Tá? Isso aí não tem nada a ver, né? Vamos continuando aí a lição. No 1.2 tem como título Éramos sem Cristo e sem esperança, né? Falando aí dos gentios, né? Nós. Aqui separei essa parte que diz aí, ó, existem momentos que essa palavra é muito apropriada em nossas vidas. E aí tá falando lembrai-vos, né? Para a gente se lembrar de quem nós éramos, tá? É muito apropriado porque ele está falando que existem momentos. Que tem momentos quando a gente se lembra daquilo que a gente já foi, né? Quando a gente era pecador ali, sem Deus, e o que nós somos hoje, tá? Quando a gente tem sempre isso na nossa mente, a gente tem mais uma chance de permanecer firme, né? A gente tem mais chance de estar sempre na presença do Senhor. Porque muita gente vai errar, vai pecar quando ela se achar que ela está bem, né? Como ela começar a achar que ela está tranquilo, ela começa a errar, né? Mas quando ela tem a noção de que ela veio do mundo de pecado, muitos abandonaram vícios, né? Muitos estão hoje na presença de Deus, mas foi uma luta para chegar até aqui, né? Quando a pessoa tem isso em mente, a pessoa ela fica mais cautelosa, ela tem mais a noção do que do sacrifício que foi para ela chegar até ali, tá? Então isso é uma coisa que Jesus sempre fala assim, então nos relembra, né? Tem um texto de Apocalipse que fala isso, né? Nos convidando a voltar ao primeiro amor, né? Ele fala para a igreja de Éfeso para que eles voltassem ao primeiro amor. Isso é lá em Apocalipse. Né? Como aí está falando da carta aos Efésios, né? Tem tudo a ver, né, irmãos? Bom, continuando então, separei essa parte que diz aí, ó, especialmente o comportamento homossexual. Falando daquela ideia de que os judeus tinham que alguns pecados eram exclusivos dos gentios, né? Dos estrangeiros. E um deles era o comportamento homossexual. Bom, na verdade a gente sabe que isso tinha em Israel também, até hoje, né? Até hoje tem no meio tanto de judeus como de gentios esse tipo de pensamento, mas a Bíblia sempre condenou. E sobre isso aqui, eu traço aí um comentário sobre isso, que a Bíblia sempre condenou isso. E hoje tem pessoas, principalmente uma certa militância, né? Homossexual, que eles taxam a Bíblia de antiquada, né? E os crentes de homofóbicos, né? Porque a gente entende pela palavra que o comportamento homossexual é pecado. Isso aí está na Bíblia. Então, a partir do momento que alguém
abre, né, assim, para que reconsiderar isso aí, a pessoa vai estar sendo contra a Bíblia, porque é verdade, o comportamento homossexual é pecado, pela Bíblia está escrito lá, e essa é a verdade, né? Nós acreditamos piamente na palavra de Deus, tá? Amamos os homossexuais, amamos qualquer pessoa, né? Eu tenho conhecidos, tenho parentes que são homossexuais, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Mas o comportamento homossexual ele é pecado e ponto, a Bíblia traz dessa forma e essa é a realidade da palavra de Deus. O problema é que muita gente vai, né, abrindo assim, o pensamento, né, vai abrindo o pensamento e achando que tem que reconsiderar. Não é o caso de reconsiderar, é pecado e pronto, né? Essa é a verdade, tá? Então vamos aí para o próximo tópico, né? 1.3, subtópico, né? E o título desse subtópico é Éramos estranhos às alianças da promessa e sem Deus no mundo. Tá? Aqui separei a parte que diz aqui, promessa fundamental feita por Deus a Abraão. Que promessa fundamental foi essa feita por Deus a Abraão? Essa promessa que traz aí na palavra de Deus, lá em Gênesis 12, né? Fala, se refere à promessa de que por meio dele e de sua semente seriam benditas todas as famílias da terra. Tá? Essa foi a promessa feita a Abraão, que é a promessa que faz alusão à vinda do Messias, né? A alusão porque Deus ele queria, na verdade, abranger a salvação para todas as famílias. A Bíblia é um projeto de reunir, de religar o homem a Deus, né? Mas não é o homem só o judeu, é o homem todo ser humano da face da terra. E quando Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, dentro do contexto do antigo, da Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, ele está se referindo à promessa da vinda do Messias, que seria para todas as pessoas, né? O comentarista parece que ele não entende muito não entende dessa forma aí, né? Ele entende de outra forma, não sei se é isso, né? Mas pelo que eu li da lição, parece fazer alusão a outra coisa, né? Mas a promessa fundamental da Bíblia é a vinda do Messias, por meio do qual seriam benditas todas as famílias da terra. Bom, então aí separei também essa parte que diz: os outros povos não tinham conhecimento desses pactos, né? Se referindo aos gentios, tá? Sobre isso aí eu escrevi que o Senhor planejou firmar um pacto e envolver todas as raças, né? Os gentios não tinham conhecimento do pacto com Abraão, né? Com Moisés, não tinham conhecimento da lei, mas Deus estava no coração de Deus trazer um novo pacto, que é o pacto da nova aliança, né? Pelo sangue de Cristo. Esse era o projeto do Senhor, tá? E uma forma desse pacto ser conhecido para o mundo, tá? Porque esse pacto é que deveria ser conhecido do mundo. Uma forma de Deus fazer isso seria através da igreja, a igreja que levaria o conhecimento desse pacto ao mundo, tá? Esse era o projeto de Deus, né? Que deu certo, né? O projeto do Senhor é um projeto de sucesso e aí todo mundo hoje, né? Ao mundo inteiro é anunciado a salvação em Cristo Jesus, tá? Bom, então continuando, aqui o comentarista também fala, né, então a parte aqui por isso Deus ordenou que a nação de Israel fosse bênção a todas as nações. Sobre isso eu escrevi que não se parece com uma ordem, mas sim com uma promessa, né? Deus não ordenou, não é uma ordem. Os textos que é referenciado ali não são bem ordens, né? São promessas de Deus, de que eles seriam, por meio deles seriam bendita todas as famílias, que eles seriam bênção para todas as famílias por causa de uma promessa, né? Fazendo alusão aí ao Messias, tá bom? Bom, aí, né, o professor faz as análises aí, se não concordar não tem problema, tá bom? Não há problema nenhum. Quanto a isso, você ministra a sua aula como você achar bem melhor, né? Desde que não vai falar heresia, né? Não vai falar heresia. Você pode ter um ponto de vista, tá? Eu recomendo o seguinte:
uma recomendação minha aqui do professor Marcos, né? Eu recomendo assim, dessa forma. Você tem o seu ponto de vista, você coloca, ó, a lição está tratando dessa forma, eu penso dessa forma aqui, tá? É interessante o aluno despertar o aluno para ele elaborar o ponto de vista dele, né? A aula pode ser debatida também, tá? O importante é a classe participar, o importante é o aluno discutir esse tema, esses debates, isso tudo é importante, né? Bom, vamos lá. No tópico 2, o título é A Unidade do Corpo de Cristo. No 2.1 está escrito, tem como título Estávamos longe e chegamos perto. Aqui separei a parte que diz aí, todos aqueles a quem o evangelho é pregado têm a oportunidade de se aproximar. Bom, sobre isso eu escrevi que o homem estava separado, né? Quando ele peca no jardim do Éden, ele separou-se, né, de Deus. Deus o expulsou da sua presença, mas após Jesus vir, né, o homem teve a oportunidade de se aproximar de Deus, né? E eu até coloquei que nós nos aproximamos tanto de Deus que o Senhor ele habita em nós, né? O projeto era a gente não estar somente próximo de Deus, mas a gente estar junto, unido com Deus. Esse era o projeto do Senhor, né? De ligação com Deus, era tanto que Deus habitaria em nós. Pelo Espírito Santo, hoje o Senhor habita em nós. Amém? Tá? Esse é o verdadeiro projeto de Deus. Bom, aqui tem no 2.2, tem como título Estávamos sem reconciliação e alcançamos a paz, né? Aqui separei essa parte que diz, trouxe a paz de Deus ao coração perturbado do homem, né? Falando de Jesus. Aqui é o seguinte, a paz que Jesus dá é a tranquilidade para o coração, né? Tratando coração e alma, né? A paz que Jesus dá é essa tranquilidade, tá? Não é igual a paz que o mundo oferece, né? Isso aí eu trato também na outra parte ali, né? Não é igual a paz que o mundo oferece. Essa tranquilidade que Deus nos dá por meio de Cristo é aquela tranquilidade que você vai estar no meio de tantas tribulações, tantos problemas, mas você vai conseguir ser um bom pai de família, você vai conseguir fazer a obra de Deus, você vai conseguir trabalhar. Essas perturbações do mundo não vão te destruir, não vão acabar contigo, você vai saber lidar com elas. Por quê? Porque Jesus te deu essa paz, né? Que paz é essa? É a paz com Deus. Nós temos paz com o nosso Criador. Amém? Bom, aí tem também essa parte que diz a paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:10, não a que o mundo dá, né? Qual é a paz que o mundo dá? Aqui, na verdade, seria interessante a paz que o mundo oferece, né? Que é a ausência de lutas, né? Essa é a paz que o mundo, não vou falar nem oferece e nem dá, é a paz que o mundo entende, né? Quando a gente fala paz, a gente fala em paz no mundo, a gente entende como ausência de guerra, de luta, é você estar tranquilo, sem estar em nenhum combate, né? Mas só que na verdade isso aí é uma ilusão do mundo, não existe essa paz no mundo. Enquanto nós estivermos no mundo haverá guerras, conflitos, batalhas dentro da família, batalhas até na igreja, né? Batalhas em tudo que é lugar, né? No local de trabalho, luta o tempo todo, a pessoa vai ter. Mas a paz que Jesus nos dá não é a ausência dessas lutas. Não, nós vamos continuar com essas lutas. A paz que Jesus nos dá é a paz com Deus. A paz do coração. Você deita a sua cabeça no travesseiro e você dorme sono tranquilo porque você tem paz com Deus. É isso aí. Essa é a paz que excede todo entendimento. Amém? Bom, para o tópico 2.3, o título desse tópico é Éramos dois povos e nos tornamos um só povo. Aí separei essa parte que diz aí, ó, ela foi o imã para a reconciliação dos homens com Deus, símbolo de morte e destruição das inimizades. Aqui se referindo à cruz, né?
aqui tem uma analogia legal, e aí eu convido você, professor, para usar essa analogia e falar para os seus alunos, né? A cruz é o seguinte, a analogia que eu proponho aqui é que a cruz ela tem duas madeiras, né? Uma na vertical e uma na horizontal. Então, essas duas madeiras vão fazer assim alusão a ligações, né? Na vertical, a ligação do ser humano com Deus. E na horizontal, né, a ligação do ser humano uns com os outros. Tá? Já que estão falando de judeus e gentios, ligação de judeus e gentios. Mas serve para qualquer cultura. Tá? A ideia é a seguinte, que a cruz ela promove a união, né? Tanto do homem para com Deus, como do homem para com o seu semelhante, o seu próximo. O próprio Senhor Jesus colocou isso como os maiores mandamentos, a nossa ligação com Deus, que é o maior de todos os mandamentos, e a nossa ligação uns com os outros. Amém? E aí eu coloco o seguinte, lembrando que a madeira maior, né, é a que está na vertical, exatamente fazendo alusão do mais importante, que é a sua ligação com Deus, tá bom? A sua ligação com Deus. Depois a sua ligação entre você e o seu próximo. Ou seja, nem sempre você vai poder agradar o seu próximo, né? Mas a Deus você vai sempre poder agradar. Amém? Então, continuando aí, né? A luz, a imagem ficou um pouco mais escura porque a câmera parou do flash, né? Mas vamos aí para o 3, edifício de Deus. Esse aí é o tópico 3. No 3.1, o título é O Fundamento dos Apóstolos e Profetas. Aqui separei essa parte que diz aí, os reúne em um projeto como um edifício, né? Aqui a ideia do que Deus faz conosco, né? Aqui sobre isso aí eu escrevi o seguinte: é o grande projeto da salvação. Quando fala nos reúne em um projeto, está se referindo ao projeto da salvação, né? Como um edifício, e aqui eu coloco assim, um edifício que está sendo construído, tá? Esse edifício é composto de almas, né? É composto de vidas, tá? Ele cresce à medida que almas vão se agregando ao Evangelho, tá bom? Bom, separei também a parte que diz aí, o fundamento dos apóstolos e dos profetas são as verdades reveladas pelo Espírito, tá? As doutrinas, né, se referindo aí às doutrinas, né, que foi revelado aos apóstolos, aos pais da igreja, tá? Essas doutrinas elas são divulgadas ali pelas cartas, né, no Novo Testamento. Que doutrinas são essas, né? As doutrinas da salvação, doutrinas básicas da fé, né? Doutrina da salvação, doutrina da Trindade, doutrina do pecado, né? Todas essas doutrinas, doutrina da fé, do amor, todas essas doutrinas são passadas pelos apóstolos. Aonde? Nas cartas. Carta de Pedro, carta de Tiago, carta de Paulo, carta de Judas, carta aos Hebreus, tá bom? São passadas doutrinas, tá? Bom, continuando aí, no 3.2 tem aqui nossa posição no edifício de Deus, tá? Aqui separei essa parte que diz, a figura do edifício aponta para o aspecto da coletividade. Isso aqui é muito legal, né? Porque assim como, sobre isso eu escrevo aí, ó, assim como um edifício ele tem várias partes, e essas partes têm que estar em harmonia, né? Para que o edifício seja construído, né? Como a viga, coluna, parede, piso, né? Tudo isso aí tem que estar em harmonia, tem que estar bem colocado, bem posto, cada um a sua função, cada um fazendo cumprindo a sua missão, para que o edifício possa estar de pé, né? E aqui, isso aí assim como é esse edifício, também é o povo de Deus, né? A igreja, o edifício de Cristo, né? O edifício que é a igreja, tá? Nessa alusão aí, porque cada crente, ele é parte desse edifício. Então, assim como a viga, coluna, parede tem que estar em harmonia para o edifício estar de pé, também os crentes têm que estar em harmonia para que a igreja esteja de pé. Amém? Também tem uma parte aqui que diz aí, ó, porém, não cultiva a necessária comunhão em uma igreja local. Falando de pessoas que, né, abraçaram a fé, mas não
não querem uma comunhão de uma igreja local, né? Aqui eu até coloquei a denominação que o pessoal dá às pessoas assim, que são os desigrejados, né? Eu vi assim, não sei, eu li várias vezes sobre isso, de crentes desigrejados, né? Aqueles que não têm igreja, eles afirmam ser cristãos, afirmam ser servos de Cristo, mas eles não têm uma igreja, né? Não estão debaixo da autoridade de um pastor, tá? São pessoas que se decepcionaram, né, com as igrejas ali e tudo mais, com os sistemas, o sistema igreja, mas por que eles pensam dessa forma, né? Eu afirmo que eles foram enganados, né? Porque eles seguem uma interpretação bíblica, uma interpretação de alguns, né? Alguns que interpretaram a Bíblia erroneamente, eles acreditam que Jesus não tinha ideia de construir uma igreja, né? Do jeito, aos moldes que ela é hoje, né? Eles acreditam que não era a ideia de Jesus construir uma igreja como ela é hoje. Mas só que Jesus ele falou assim, ó, sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, a minha igreja, né? Ou seja, o termo que ele usou, que foi eclésia, esse termo significa reunião, significa, ela é uma reunião que acontecia na época ali nas cidades gregas, um ajuntamento, né? Então Jesus ele queria de fato reunir os cristãos, reunir o seu povo num ajuntamento. Ele queria, essa era a ideia, né? Então, para que os crentes estivessem unidos, né? Então hoje nós temos a igreja, tá? Onde você semanalmente vai lá 2 ou 3 vezes na semana e você se reúne com seus irmãos. Mesmo você não indo lá, você faz parte daquele corpo, né? Mesmo você não estando ali, na terça-feira não tem culto, mas você é parte daquele corpo, né? Aquela igreja local, tá? Isso era a ideia, você vê que estava no coração de Jesus. Ele chamou de eclésia, que era uma reunião que acontecia ali no meio dos povos ali gregos. Então a gente entende que estava no propósito do coração de Cristo, sim, criar uma igreja, unir um povo, né? Essa é a ideia. Por isso que muita gente hoje foram enganados. Eles entendem que não, que Jesus não tinha essa ideia, que a igreja dele era somente virtual, né? Sei lá o que eles pensam. E aí eles não fazem parte de nenhuma igreja, não estão debaixo da autoridade de nenhum pastor, né? Mas eles foram enganados e estão se enganando, né? Infelizmente. Continuando, no 3.3 tem como título Morada de Deus em Espírito. Aqui separei a parte aí, ó. Como gentios estávamos totalmente fora de qualquer promessa da parte de Deus. Infelizmente aqui parece que tem um equívoco aqui no comentário, porque nós estávamos, sim, fazíamos parte da promessa de Deus. Que promessa que fazíamos parte? A promessa da vinda do Messias, né? Ele veio para ser, por meio dele, ser bendita todas as famílias da terra. Ele veio não para ser rei só dos judeus, ele para ser rei de todo mundo, né? Ele seria aquela pedra lá da visão de Nabucodonosor, da estátua, né? Aquela pedra que esmiuça toda a estátua, né? O Senhor Jesus, a promessa do Messias é de que ele viria para reinar no mundo, né? Não somente em Israel. Então nós fazemos parte já desse projeto, tá? Desde o início, amém? Continuando, separei também a parte aí que diz, ó, como se tivéssemos plenos direitos sobre o que fazer com o nosso corpo, como muitos gostam de expressar, né? Aí eu separei sobre isso, que ninguém, assim, aqui está falando de nós como morada, né, de Deus em espírito. Sobre isso aqui eu escrevi que ninguém faz uma modificação numa casa e assim não consultar o dono da casa. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós somos casa de Deus. Então ninguém pode usar esse argumento que muitos falam assim, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Não é bem assim, né? O entendimento aqui é esse, né? Você não faz o que você quer com o seu corpo, porque você é casa de Deus. Eu não posso fazer uma obra na minha casa se eu não consultar se ela não for minha, né? Onde eu moro. E eu não posso fazer uma obra sem consultar o proprietário, tá?
esse corpo aqui é propriedade de Deus. Então eu não posso tomar uma atitude sobre o meu corpo sem a direção do dono do corpo, que é o meu Senhor, né? Então nós temos que entender dessa forma. Isso aí vai servir para tudo, né? Roupa, vestimenta, tatuagem, piercing, o que a pessoa gosta de quer fazer com o seu corpo, ela tem que ter o aval do proprietário, né? Nós não somos de nós mesmos, nós somos de Cristo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Então vamos encerrando aqui esse vídeo, né? Na conclusão, como é de praxe, né? Faz a revisão, tá? Elabora perguntas com a classe, graças a Deus. E aí você faz aí, ora com eles, né? Convida eles para a próxima aula, tá? E aí nós vamos assim crescendo em graça, em conhecimento, tá? Quero deixar aqui esse vídeo, convido você a adquirir o meu livro, O Maior Milagre de Jesus, tá? Que está à venda aí nas livrarias pelo país afora, tá? E vai ficar o link aí na descrição do vídeo para você poder também fazer essa aquisição. Deus abençoe a todos, a graça de Cristo, um abraço para todos.